Olá, bom dia, tudo bem? Na continuação da história de Daniel, eu quero ressaltar mais algumas atitudes que ele teve, que vale a pena a gente refletir sobre elas e também vale a pena a gente praticá-las. Daniel foi levado, como eu disse, como escravo para a Babilônia, para servir dentre os sábios, e ele se destacou muito nessa atividade. É isso que acontece quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz o que é certo, quando a gente faz para o outro aquilo que a gente gostaria de que fizessem para nós. Quando a gente realmente vive isso, não só da boca para fora ou como uma frasezinha no Instagram, mas quando a gente pratica essa verdade, o resultado natural é se destacar. E conforme ele se destacou, aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que exerciam a mesma função, tiveram inveja e quiseram tirar ele dali. Só que eles não encontravam erro, eles não encontravam falha, eles não encontravam nenhum crime nas práticas, nos hábitos de Daniel. E a única forma de conseguir isso, que eles pensavam que iriam conseguir, foi dando ao rei a ideia de um decreto que fizesse com que, durante os 30 dias, todo aquele que não adorasse ao rei, mas adorasse a qualquer outro deus, fosse jogado na cova dos leões. E claro, quando Daniel soube da assinatura desse decreto, quando ele teve certeza que essa era a determinação, o que ele fez? Aquilo que ele fazia sempre. Ele foi para o seu quarto, se ajoelhou e orou, como ele fazia 3 vezes ao dia. Ele não se desesperou, pelo menos a atitude dele não demonstra isso, mas ainda que ele tivesse se desesperado, se a gente imaginar que ele teve medo ou que ele não se preocupou, ele fez o que ele sempre fazia, o que ele estava acostumado, que é falar com Deus, colocar o problema diante de Deus. E você? Quando você tem um problema, quando algo tira o teu sono, o que você faz? Quando você não sabe o que fazer, o que você faz? Você anda em círculos, você se preocupa, você perde o sono, você perde a fome, você não tem paz, ou você simplesmente pega no seu problema e coloca ele diante de Deus porque você não pode fazer nada sobre aquilo. É um princípio muito básico, é um princípio que para quem não crê em Deus fica parecendo bobo e inútil, mas é a solução para todos os problemas da vida, é a solução para qualquer circunstância. Se ajoelhar e falar com Deus, colocar diante de Deus aquilo que preocupa. Ali Daniel estava com a vida totalmente ameaçada, até mesmo por esse ato de adorar a Deus. E claro, os que o queriam matar comprovaram que ele não adorou ao rei da Babilônia, mas adorou ao único Deus. E ele teve que ser lançado na cova dos leões. E o próprio rei não queria que isso acontecesse. Ele ficou angustiado. O próprio rei, que não era temente a Deus, jejuou e pediu pela vida de Daniel. E no dia seguinte, quando ele chegou até a cova dos leões, que ele chamou Daniel, ele havia desejado que o Deus de Daniel o salvasse. E não deu outra. Daniel esteve na cova dos leões e nenhum leão, ainda que faminto, pôde fazer mal a ele. E aí eu destaco esse versículo aqui, ó, o capítulo 6 de Daniel, no versículo 23. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Nós vamos orar quando enfrentamos a adversidade, mas muitas vezes a gente vai ter que realmente enfrentar ali o leão faminto. Mas enquanto a gente crê, enquanto a gente caminha com fé, com a certeza de que Deus está no controle, de que nada foge da vontade de Deus, a gente não sofre o dano. É difícil, é angustiante muitas vezes, a gente atravessa adversidades que são fortes, mas podemos nos manter firmes numa fé no nosso Deus que não falha, que não se atrasa, que apenas está ao nosso lado, está em nós, nos guiando, nos orientando, nos ajudando a atravessar os vales, nos ajudando a enfrentar os leões. E é isso que eu espero. Que Deus te abençoe, te encha com essa fé, com o Espírito Santo, para que você consiga viver cada dia com a certeza de que nada foge ao controle de Deus e que, por pior que seja o seu problema, Deus está acima dele e é muito maior do que ele. Então, apresenta-o em oração, entrega a ele todo o medo, toda a ansiedade, tudo aquilo que tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua paz, e viva o melhor de Deus, ainda que enfrentando as aflições. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.